Olá, eu sou a Arely Sequim, professora da Recriar Vidas, sou formada em Psicologia e estou concluindo o doutorado em Psicologia Clínica e Cultura. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre resiliência, autoestima e projetos de vida na prevenção do uso de drogas e como esses elementos são importantes para prevenir que a criança ou adolescente não faça o primeiro uso. Em geral, os estudos apontam que quando uma pessoa apresenta autoeficácia, uma alta autoestima, resiliência e um objetivo de vida, em geral, ela desenvolve em si própria um sentido mais forte de identidade. E aí a gente tem um desenvolvimento muito mais saudável. No entanto, o que acontece? Onde a maioria dos programas ou das pessoas que trabalham com o assunto, onde elas focam? Elas focam, em geral, em combater o uso de drogas, em oferecer informações de que as drogas são maléficas, que elas causam prejuízos. No entanto, a gente precisa de entender que as drogas, elas são importantes para os adolescentes porque elas cumprem uma função, uma lacuna, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista social. Então, em geral, o adolescente ele usa droga para deixar de sentir aquela angústia, para viver alguma coisa muito diferente da realidade, para se inserir num grupo de amigos, para ser aceito. E a gente precisa de entender isso. E muitas vezes os comportamentos de risco que uma criança ou um adolescente enfrentam, eles que parecem disfuncionais, eles são muito funcionais para aquele ambiente onde a criança ou o adolescente está vivendo. Às vezes uma criança ou um adolescente que é muito agressivo, que é muito impulsivo, quando a gente vai olhar, a gente percebe que às vezes a família dele tem comportamentos parecidos ou que ele vive num bairro, numa comunidade onde a violência é muito grande e ele precisa ser agressivo para sobreviver àquele ambiente. Então, analisando essas questões do ambiente social, a gente começa a entender por que aquele comportamento de risco existe e a gente começa a entender que não dá para focar somente na criança ou no adolescente. A gente precisa focar também em todo o ambiente que existe em torno dele. E aí a gente tem uma discussão sobre fatores de risco e fatores de proteção. A gente deve atuar nos fatores de risco ou nos fatores de proteção? Em geral, os estudos mostram que adolescentes saudáveis, eles evitam fazer uso de droga, porque eles têm uma baixa necessidade desse uso. Eles não precisam usar droga para aplacar a angústia ou como um meio de compensar, às vezes, a falta de amizades, a falta de relações importantes. Então, nesse ponto, ao invés da gente atuar para minimizar os fatores de risco, seria muito importante que a gente atuasse para maximizar os fatores de proteção, para fortalecer as crianças e os adolescentes nesses pontos. E aí eu vou trabalhar então com 3 principais fatores de proteção, que é a resiliência, a autoestima e os projetos de vida. A resiliência é a capacidade do indivíduo de enfrentar adversidades, e aqui eu coloquei uma formiguinha segurando então um pequeno pedaço de graveto, demonstrando o como a gente pode às vezes trabalhar a resiliência na criança ou no adolescente, ensinando ele a lidar com as adversidades, ter uma habilidade de conseguir se adaptar com facilidade às situações e às vezes até se deixar ser transformado por elas, aprender quais as lições que a gente pode tirar de uma situação difícil e aí conseguir se recuperar e conseguir superá-las, tá? Em segundo lugar, a gente tem a autoestima. E aí, para a gente entender a autoestima, a gente tem que trabalhar com a questão da identidade. A identidade ela é composta por 3 pilares que são o autoconceito, a autoeficácia e a autoestima. A gente constrói e reconstrói a nossa identidade durante toda a nossa vida, mas é na infância e principalmente na adolescência em que a identidade se torna uma coisa mais forte, em que a gente precisa delimitá-la com mais força, de uma maneira mais assertiva. E em geral, na infância, a criança ela imita bastante os pais, ela constrói a identidade imitando os pais, e na adolescência se constrói a identidade a partir dos grupos de amigos, a partir de outras figuras representativas, como um professor, um líder religioso, e em geral, às vezes, se entendendo como que se é diferente dos pais. E aí, geralmente, nessa fase surgem muitos conflitos entre os adolescentes e os pais ou cuidadores.
Então, levando em conta aí os 3 pilares da autoestima, eu vou explicar cada um separadamente para vocês entenderem, só como uma maneira didática, mas eles acontecem em conjunto. O primeiro pilar é o autoconceito. Ele se refere aos elementos que uma pessoa percebe como constituintes da sua individualidade. Então, pode ser tanto os elementos físicos, né, como que eu me percebo, pode ser os meus atributos psicológicos, as minhas habilidades, as minhas potencialidades, como também os meus atributos sociais, a qual classe social eu pertenço, se eu sou branca, se eu sou negra. E aí, esse autoconceito é muito importante porque quando a pessoa se vê com bastante clareza, ela consegue ter uma autoeficácia maior. E também, quando se tem um autoconceito claro, a pessoa consegue tomar decisões de uma forma mais fácil. Por quê? Quando ela entende quem ela é, quais são as necessidades que ela tem, ela vai tomar decisões que acompanham essas necessidades. Em segundo lugar, a gente vai ter a autoestima, que é um outro pilar da identidade. E aí ela está relacionada com a avaliação que o indivíduo tem sobre o autoconceito. A partir de todos esses elementos que eu sei sobre mim, desse autoconceito que eu tenho, esses meus elementos, eles me colocam como nos grupos que eu participo? Como melhor, como pior, como diferente, como que eu lido com as minhas características, tá? Isso tem a ver com autoestima. E aí, em geral, quando a autoestima é alta, o adolescente, ele não precisa validar constantemente o seu comportamento. Ele não precisa mostrar, provar para o outro quem ele é. Ele não precisa fazer as coisas para agradar o outro, porque ele tem uma alta autoestima, tá? E, em terceiro lugar, o outro pilar da identidade é a autoeficácia, que é o grau de confiança que uma pessoa tem para alcançar as próprias metas. E, em geral, a pessoa tem esse grau de confiança baseado nos recursos que ela tem, nas habilidades, nas crenças. E aí aqui eu não estou falando de crenças religiosas, eu estou falando de crenças relacionadas a como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, é como uma pessoa entende que as coisas funcionam, né? É uma crença dela. E aí, em geral, quanto mais coesa é uma identidade, então quanto mais esses 3 pilares, eles interagem bem entre si, mais uma criança ou um adolescente vai ter uma capacidade de se engajar em comportamentos que são coerentes com essa identidade, né? Que é coerente com quem ele é, como que ele está posicionado nos grupos que ele faz parte e como que ele deve agir ou atuar para atender às próprias necessidades. E aí, nesse ponto, então, a gente entra na parte do projeto de vida. Em geral, eu costumo dizer que não adianta a gente ficar dando lição de moral, principalmente para adolescente, porque é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro, né? O adolescente não nos escuta. Então, quando a gente precisa trabalhar questões de ética, de moralidade, de comportamento, eu sugiro trabalhar a partir do projeto de vida. Perguntar para essa criança ou para esse adolescente como que ele se vê no futuro, como que ele se vê daqui 5 anos, deixar com que ele explique isso, às vezes até ajudá-lo a construir esse projeto de vida. E a partir dessa explanação do projeto de vida, perguntar para ele: as suas ações hoje, elas estão coerentes com o seu projeto de vida? Elas ajudam você a alcançar o seu projeto de vida ou não? Com esses questionamentos, a gente consegue levar a criança ou o adolescente a fazer reflexões sobre o atual comportamento dele. E aí, muitas vezes, a gente consegue uma mudança mais efetiva do que, às vezes, ficar tentando dar bronca e dar lição de moral, né? Principalmente quando a gente não faz parte da família dessa criança ou desse adolescente. Então, não nos cabe ter esse comportamento. E aí, em geral, quando o adolescente tem uma identidade muito coesa, ele tem uma maior percepção de sentido na vida e ele busca a se comportar de forma a atingir os seus objetivos. E aí, o uso ou abuso de drogas começa a ser visto como algo que vai impedi-lo de alcançar o seu projeto de vida. Então, o uso de droga começa a não ser uma coisa tão interessante. Por isso, a importância de trabalhar o projeto de vida, seja na escola como em qualquer outro espaço. E aí, quando o adolescente tem objetivos, tem planos para o futuro, ele tem mais atitudes positivas frente à vida e uma menor probabilidade de se envolver em problemas complexos, né? Não só com o uso de drogas, mas com outros comportamentos de risco, como gravidez na adolescência, a questão da DST, AIDS, né? Entre outros. Então, é muito importante que se trabalhe isso.
E aí teve um adolescente que falou na pesquisa do Costa de 2012 que não precisa você usar droga se você tá bem, para você ficar bem. Então a importância da gente trabalhar a autoestima nos adolescentes. E aí, dentro do projeto de vida, é muito importante a gente trabalhar essas questões com o adolescente para que ele não veja o traficante como um modelo de vida. É importante que a gente ofereça boas oportunidades de trabalho para esse adolescente. E aí a importância de fazer parceria com outros serviços do território. E é importante também que a escola ofereça programas educativos para oferecer lugares de lazer, por exemplo, para as crianças e para os adolescentes, para tirar eles dessa vida monótona, né? Para eles não ficarem com essa questão de a minha vida tá muito tediosa, então vou usar droga para viver uma coisa diferente. Programas educativos também para trabalhar o protagonismo juvenil, oferecer bons modelos para essas crianças, para esses adolescentes, como, por exemplo, a nossa fadinha, que ganhou as Olimpíadas. E trabalhar também questões de autoestima, autoeficácia, autoconceito e resiliência, né? Trabalhar esses pontos dentro dos projetos escolares. Aqui estão as referências que eu utilizei na minha apresentação. Agradeço por você ter ficado até aqui e até mais.